Olá pessoal, agora a gente vai fazer a aula de Geografia no módulo 2, capítulo 4. A gente vai falar um pouquinho sobre o povo brasileiro. As páginas vão da 290 até 298, tá bom? Todo mundo me acompanhando aí, página 290. A gente vai falar um pouquinho aí sobre, a origem do povo brasileiro, como foi constituído. Então, logo no início, vocês vão ver uma imagem aqui na página 291, tá? Com algumas questões para vocês pensarem aí. Então, a primeira perguntinha vai falar sobre se você conhece a manifestação cultural que está sendo apresentada aí nessa fotografia. A gente consegue perceber que é uma dança, né? Se você já participou de algum tipo de manifestação cultural brasileira, se já tiver participado, conta um pouquinho pra gente qual foi. E por último, nessa conversa com os colegas, gostaria que vocês registrassem aí pra mim, tá? Razões que deram a origem da diversidade cultural e de tipos físicos da nossa população brasileira. Então a gente já viu um pouquinho que o Brasil é um país com uma cultura muito diversificada. Então a gente tem uma grande variedade de músicas, de danças, de comidas, que foram herdadas de povos que fizeram parte da formação do nosso povo. E em diferentes lugares do Brasil a gente encontra diversas manifestações culturais desses povos, que vieram de outros lugares. Então, o povo brasileiro, ele foi surgindo a partir da miscigenação entre diferentes etnias, tá? Por isso a população brasileira é bastante miscigenada, e isso ocorreu devido à razão da mistura de diversos grupos, que foram vindo para o nosso país. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os principais grupos, que foram chegando aqui no nosso país. Primeiramente, já tinha um aqui, que a gente já estudou muito sobre eles, nós falamos muito, que são os indígenas. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os indígenas, vai relembrar algumas coisas, e depois nós vamos falar também dos colonizadores que chegaram, dos africanos e dos povos imigrantes, tá bom? Então, todo mundo me acompanhando na página 292, que a gente vai falar agora um pouquinho, sobre os indígenas. Os indígenas, eles já estavam aqui antes dos colonizadores chegarem em 1500, Vocês se lembram disso. Então, à medida que foi ocorrendo esse contato com os colonizadores, a população indígena começou a diminuir. Ah, professora, mas ao invés de aumentar, ela diminuiu por quê? Gente, ela foi diminuindo porque eles passaram a ser escravizados. Então, haviam vários conflitos, e nesses conflitos, porque eles não concordavam em ser escravizados, então foram gerando os conflitos, e nesses conflitos ocorreu muitas mortes. E além disso, os portugueses trouxeram, várias doenças. Então os indígenas acabou que sofreu muito com isso. Então eles foram diminuindo porque eles foram pegando essas doenças, eles morreram nesses conflitos, e acabou que ao invés, deles aumentarem, da população indígena aumentar, a população indígena foi diminuindo, tá? Com a chegada dos portugueses. Então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, tá? Calcula-se que a população indígena do nosso país, isso foi no ano de 2010, ela seja de aproximadamente 897 mil pessoas. Tá? A gente tem aí uma obra de arte que está no finalzinho da página 292, que vocês podem ver essa imagem aí no livro de vocês, chamada de Descoberta do Brasil, que ela foi feita pelo artista Oscar Pereira, quando os portugueses desembarcaram aí, tá? Nas terras indígenas, nesse território aí.
Então, um pouquinho dos indígenas, né? Acabei falando para vocês aí como é que foi essa questão, né, dos índios, a população ter, né, diminuído devido a esses conflitos. Conflitos ainda que acontecem hoje por outros fatores, tá? Mas não deixam de ter os conflitos entre os indígenas e, né, algumas outras coisas, algumas questões que eles levantam. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os colonizadores, né, a chegada deles aqui, como foi que aconteceu, vocês já sabem um pouquinho, que os portugueses foram os primeiros colonizadores europeus a partir da formação do povo brasileiro, que teve início no século XVI. Tá, os portugueses passaram, né, a ter um contato com os indígenas e iniciar esse processo de ocupação aqui das terras do nosso território, né, do nosso país. Então eles começaram a explorar as riquezas naturais, como o pau-brasil. Eles começaram com o pau-brasil, depois eles vieram em busca do ouro, conforme a gente já falou um pouquinho também, e começaram a desenvolver atividades econômicas como a agricultura e a pecuária. Então nessas imagens aqui da página 293 vocês vão ver aqui um pouquinho, tá? Essa exploração aí até mesmo da mão de obra indígena e as riquezas do Brasil, como o pau-brasil. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem. A gente agora vai falar um pouquinho dos africanos, como que foi, né, essa chegada também dos africanos aqui. Vocês já sabem que eles vieram devido aos engenhos de açúcar, que a gente também já falou um pouquinho sobre isso, para trabalhar nos engenhos. Então os senhores de engenho traziam, né, os negros, né, lá da África e traziam para trabalhar aqui nos engenhos de açúcar. Então isso ocorreu por volta, né, dos séculos 16 até o século 19. Então, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para ser escravizados. Eles eram obrigados a trabalhar nas lavouras, nos engenhos de cana-de-açúcar, nas construções. Aí depois eles vieram para as minas, né? Teve a exploração nas minas de ouro e de pedras preciosas, além de realizar trabalhos domésticos que eles faziam, tá, na casa dessas pessoas que eles trabalhavam. Então eles sofriam muito com os maus tratos, eles não tinham direito a uma alimentação saudável e adequada, não tinham uma moradia também adequada e muito menos tinham liberdade, tá? Então a gente vê uma fotografia aí do Pelourinho, essa fotografia mostrada aí, né, logo abaixo. Ela está localizada lá no Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Vocês podem ver que as construções são antigas, né? São formadas por construções antigas, então tem muitos casarões, muitas igrejas e monumentos construídos por africanos escravizados, tá? É bom lembrar isso aí. Aqui na página 294 tem um texto bem bacana falando sobre os quilombos e os quilombolas, tá? Então ele vai falar um pouquinho aí para vocês de onde os negros se refugiavam quando eles fugiam, tá, para esses quilombos. Eles iam para lá, então eles se escondiam nesses quilombos. Então é bacana vocês, tá, dar uma lida aí nessa página toda para vocês entenderem como é que era essa organização das comunidades quilombolas. E continuando agora um pouquinho sobre os outros povos imigrantes, aqui na página 295, vocês vão ver essa fotografia aí, é uma apresentação de dança típica lá da Bolívia, tá? Mas que foi feita em São Paulo, tá? Então são imigrantes que vieram da Bolívia, que moram em São Paulo. Em São Paulo a gente encontra uma diversidade muito grande de imigrantes, tá, pessoal? Se vocês observarem bastante, tem muita gente em São Paulo que vem de fora. Então, assim, quem tiver oportunidade, né, já foi em São Paulo, com certeza já viu isso. Quem tiver oportunidade de, em alguma ocasião, ir em São Paulo, vai ver que em São Paulo essa diversidade ela é muito presente. Então, o que acontece? Os outros grupos de imigrantes que participaram da formação do povo brasileiro,
A gente tem aí os portugueses, que foram os primeiros a chegar, né? Depois tem os italianos, aí nós temos os espanhóis e os japoneses, temos os alemães, os sírios, libaneses e turcos, tá? Esses povos vieram para cá, vieram para o Brasil, principalmente nos anos de 1870 e 1950. Ah, mas eles vieram em busca de quê? Eles vieram em busca de oportunidades de trabalho e de melhores condições de vida. Então, estima-se também que o nosso país recebeu aproximadamente 4 milhões de pessoas, tá? Então, atualmente o Brasil ainda continua recebendo imigrantes vindo de várias partes do mundo, porém um número um pouco menor agora, tá? Então, a gente também tem muitos haitianos, coreanos e bolivianos, além dos venezuelanos morando aqui no Brasil, tá? Então, é um grupo bastante grande de imigrantes que nós temos. Esses grupos nos trouxeram, tá? Eles contribuíram com bastante riqueza e diversidade, tá? Para a nossa cultura. Ah, mas o quê? Então a gente tem dos indígenas, a gente herdou dos indígenas, por exemplo, o hábito de comer mandioca, né? Alguns falam aipim. Então a gente tem a mandioca, e a mandioca a gente pode comer tanto a mandioca natural, né? Cozida, ou pode também comer a farinha de mandioca, que ela já vai passar por um processo, tá? Temos também dos africanos, nós herdamos a banana, o fubá e o samba. Então o samba é muito presente, né, aqui no Rio. Então o samba ele é de origem africana. Dos portugueses nós temos aí a língua portuguesa falada em todo o nosso país, mas que é diferente, né? Para quem visitou Portugal sabe que é diferente. E é importante a gente o tempo todo estar valorizando, tá? Essa diversidade que eles trouxeram, que foi agregando aos poucos a nossa culinária, as nossas danças, tá? Então isso é muito importante pra gente. Eu gostaria que vocês pesquisassem para mim outros tipos de hábitos ou tradições da cultura brasileira que foi herdada por esses povos, tá? Se alguém esquecer, é só olhar aqui na página 295, que é isso aqui que eu quero que vocês façam para mim, tá? Pesquisar aí outros exemplos de hábitos ou tradições que, né, foram agregando aqui a nossa cultura, tá? Na página 296 até 298, tem algumas atividades para vocês fazerem para mim. Tem um roteirinho de entrevista lá na página 298, tá? Eu gostaria que vocês preenchessem com os familiares de vocês, aproveitando aí, né, que a gente está tendo a oportunidade de ter os familiares em casa. Então vocês podem pegar aí no final de semana e fazer essa entrevista, tá bom? E quando vocês, né, retornarem, quando a gente conversar pela live, a gente faz essa correção, a gente faz essa discussão aí, uma roda de discussão sobre a pesquisa que vocês fizeram, esse roteiro, tá? São perguntas aí bem interessantes que perguntam de quais povos imigrantes a sua família é descendente, caso a sua família, né, faça parte de alguma pessoa, né, que veio de fora, de algum imigrante que veio de fora. Aí eu quero saber também quais foram os motivos que levaram a sua família a migrar de um lugar, né, de origem para outro aí. Se algum aspecto da cultura de seus descendentes, né, se tem aí que vocês ainda mantêm na casa de vocês, qual que é, contar pra gente um pouquinho. E no local onde mora, se há alguma característica que identifica essa cultura. Então essa entrevista vai ser bem bacana, porque vai estar fazendo assim, retratando aí um pouquinho o que a gente falou da formação do povo brasileiro, tá bom? Se ficou alguma dúvida, queria esclarecer para vocês que a miscigenação é o resultado de várias raças, tá? É uma mistura, na verdade, né, de várias raças, e aí aconteceu essa miscigenação. Então, que a gente falou que ao longo do nosso capítulo, tá? Do livro, da formação do povo brasileiro.
Então até a nossa próxima aula. Beijo para vocês. Tchau, tchau. E aí galera, tudo bem? Olha eu aqui de volta, professor Rodrigo Baglini na área. E hoje nós vamos para um assunto muito da hora, muito massa. Vamos discutir sobre a formação populacional brasileira. Na nossa primeira aula, nós discutimos sobre a formação do território brasileiro. Vamos lembrar, o território brasileiro ele foi formado ao longo dos séculos. O território brasileiro é resultado de desenvolvimento de ciclos econômicos. E hoje nós temos várias regiões que são organizadas de acordo com seus critérios políticos, físicos e sociais. Eu não falei na primeira aula, quem organiza essas regiões, essas 5 grandes regiões brasileiras, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, beleza? Mas, para de conversa e vamos para a nossa próxima aula. Bom, de fato, quando você olha para o lado, cara, você vê que o Brasil é um dos países mais lindos no mundo quando se trata de sua população. É um país de extrema miscigenação, de extrema mistura entre povos. Bom, mas por que essa mistura tão grande entre povos? Se a gente analisar o processo de formação populacional, a gente vai ligar junto com o processo de formação colonial brasileira. Veja só, no Brasil, basicamente nós temos 3 grandes grupos que formaram o Brasil. Vamos começar pelo começo. Os indígenas, os nativos, que aqui já estavam, os brancos, inicialmente com os portugueses que aqui chegaram e posteriormente com os imigrantes que ocuparam boa parte da região centro-sul do Brasil. E os negros que vieram sobre a condição de pessoas escravizadas do continente africano. Uma das histórias mais tristes do nosso contexto histórico brasileiro. Mas essas 3 populações formaram a estrutura populacional brasileira e toda essa mistura que nós temos hoje no território. Bom, de maneira bem simples, a formação populacional brasileira ela é extremamente diversa, miscigenada, resultado de um processo colonial que trouxe várias pessoas de vários lugares do mundo. E como a gente observa isso? Pela diversidade da língua, pela diversidade da cultura, pela diversidade dos costumes presentes no Brasil. Beleza, galera? Bom, gente, beijos e até a nossa próxima aula. Valeu! É claro, e não se esqueça de se inscrever no canal. Afinal, conhecimento só é bom quando esse conhecimento ele é compartilhado. Beijos! Nossa, esse beijo ficou zoado. Mas eu acho que eles entenderam. Valeu!